gente vai fazer assim umas dinâmicas assim bem legais aí do nosso projeto, né? Mas antes de mais nada, eu quero mostrar para vocês o nosso Classroom, gente. Porque o Classroom, ele está com um lembrete lá, né? Um lembrete assim bem legal, para dizer o mínimo, né? Um lembrete aí bem esperto. Então eu quero mostrar para vocês logo aí o nosso Classroom, o Classroom da turma C, né? Que tem esse lembrete aqui para vocês, ó. Então, pessoal, a velha gritou, né? A velha gritou porque... E ela gritou forte, né? Gritou forte, gritou portfólio, porque está na hora da entrega, né? Até o dia 4, então mais 3 dias, vocês entreguem o portfólio, por favor. Não se esqueçam, né? Agora ativou ali o meu gifzinho, né? Então, não esqueçam, por favor, no dia 4 de julho, a entrega da nossa primeira atividade, portanto, antes das férias, né? Ai, professor, mas eu tenho que organizar, tem algumas coisas que eu não terminei ainda, puxa, eu tenho que organizar, tenho que fechar. Não sei se eu vou conseguir no dia. Não tem problema, não tem problema. Não tem problema mesmo, gente. Pode entregar fora da data, a única coisa é que vai ter um pequeno desconto pela pontualidade. No mais, está tudo certo, tudo tranquilo, tá? Vocês podem entregar o portfólio, não conseguiu entregar no dia 4, teve que fazer algumas coisas, algumas organizações, não tem problema nenhum, podem entregar um pouquinho depois, só tem um descontinho ali da nota, mas o resto está valendo, pessoal, tá bom? Então, é bem tranquilo, é só você ir lá na parte de atividades. Boa noite, Luciano, seja bem-vindo, querido. Saúde, paz aí, sucesso, hein, querido? Que bom que você está por aí. Então, opa, tudo bem, tudo bem. Então, gente, só para lembrar, só esse lembrete aí, a velha gritou, né? Então, por favor, não se esqueçam. Voltando aqui para a nossa reunião, vamos começar então a nossa reunião, e eu sempre começando no slide número 30, né? Nunca começo no primeiro. Vamos lá. Então, pessoal querido, essa é a reunião número 7, Pensamento Computacional, primeira série, jornada 2 de 2025. Eu quero agradecer desde já aos colegas, tirando aí o professor Lu, que está com um probleminha na sua câmera, né? Mas agradecer sempre aos colegas aí pelas suas câmeras abertas e também por estarem acompanhando a reunião aí de um desktop, de um laptop, de um notebook, né? Para ficar mais fácil de você ativar e realizar todas as atividades que nós temos aí da nossa reunião. Muito obrigado, pessoal. Como eu estava falando, essa é a reunião número 7, né? Hoje a gente vai falar sobre criação de classes no nosso projeto, no projeto da nossa turma, né? No nosso repositório, repositório da turma C, a gente vai ver como se criam classes, né? As divs, as sections, né? Vai ser muito legal, vai ficar mais bacana, vai ficar assim uma organização mais bonita da nossa página. Os objetivos da reunião de hoje. Então, eu vou pedir, por gentileza, a professora Ana Paula, nossa querida professora Ana Paula, nossa convidada aí. Professora Ana Paula, querida, você poderia ler para nós, por favor, os objetivos da reunião de hoje, professora? Claro, professor. Obrigada, boa noite, pessoal. Então, vamos lá. Reorganizar o código em divisões, distribuir os elementos da seção através das propriedades display, justify content, não sei pronunciar, professor, meu inglês é ruim. Tudo bem. Assim, criar a primeira classe no código HTML dentro de uma div e usá-la no CSS. Obrigado, professora. Então, nós vamos ter mais uma reunião estética, uma reunião de organização da nossa página. Porque a gente tem sempre que lembrar, é um exercício que a gente está fazendo com os nossos alunos. No entanto, é sempre importante lembrá-los de que essa página que eles estão criando, ela potencialmente vai ser acessada por várias pessoas. E para que isso ocorra, essa página precisa ter, primeiramente, uma atração interessante, importante. No caso aqui do nosso projeto todo, é uma fila de vídeos, né, uma sequência de vídeos para que a pessoa que entre na página possa selecionar um desses vídeos para assistir, né, críticas de filmes, enfim. E
o mais importante de tudo, esse projeto, pessoal, de novo, tem sempre que chamar a atenção dos colegas, que ele é um meio para a produção de conhecimento coletivo de quem? Nossa. Né? Ele é só um meio para a nossa produção de conhecimento coletivo aqui na nossa reunião, sempre nesse dia. Ele não é fim, ele não é final, ele não é para que você faça a melhor página do mundo, né, que vá vender aí por milhões de dólares para uma multinacional dessa da digitação, não, nada disso. O objetivo maior da nossa reunião, baseado nos conteúdos da Alura, e para que a gente possa ter aí uma efetiva realização com nossos alunos, é a construção coletiva do conhecimento. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que onde você chegar com o seu projeto, maravilha, está ótimo. Porque veja só, colega, raciocine comigo, eu estou fazendo essa fala, quem já me conhece já de algum tempo, né, Eliane, sabe que eu faço sempre essa fala com os meus cursistas. Não me importa de verdade que você tenha feito o projeto e fechado esse projeto com chave de ouro, todo mundo acertando, os meninos bonitinhos, a coisa mais linda do mundo, se não houve produção de conhecimento. E a produção de conhecimento se dá também quando nós temos desafios que não conseguimos ultrapassar. Professor, não consegui fechar o meu repositório, não deu certo. Gente, eu tentei, para essa reunião, de verdade, eu tentei fazer 4 vezes o repositório. 4 vezes. De verdade, hoje de manhã, até entrar a turma que eu tenho no início da tarde e vocês agora no período da noite. Então, não se preocupem. O relato de implementação, que eu até assim, recomendo fortemente que os colegas já comecem, se já não começaram, que já comecem a organizar, porque é a próxima atividade que nós temos para entregar, assim que voltarmos das férias. Então, já, não assim, né? Não de pronto, não, mas já proximamente a gente vai ter que entregar. Então, nesse sentido, já vá relatando aquilo que foi tranquilo para as crianças e para você, e aquilo que foi desafio para as crianças e para você. E especialmente para você, entende? Então, isso é que é o mais importante. O pensamento computacional, ele tem como base, um dos seus pilares, é a resolução de problemas baseado na cultura digital. Então, se a gente quer resolver problemas, a gente não pode ficar numa situação em que a gente não vai poder construir esse conhecimento com os alunos. Então, aquilo que deu errado também é muito importante, né? Não queremos que seja só... Seria muito bom todos fizessem projetos aí que fossem muito bem sucedidos com as crianças, mas nós sabemos que não é, infelizmente, a realidade, né? Então, o importante é que você fique bem tranquilo com relação ao resultado do seu projeto, né? Aprender com o erro também. Perfeito, Eliane, perfeito. Eu sou filho de um cara que ele me falava toda vez, ele é cientista, então toda vez ele me falava, meu filho, a melhor coisa mais importante é você guardar o que não deu certo de uma experiência. Para quê? Para não repetir. Então é isso, gente, sabe? Fiquem tranquilos, não deu certo na primeira vez, talvez não dê certo na segunda, mas uma hora vai chegar, vai ser muito bom. Mas o importante também, muito importante, é que você pratique, é que você acesse, né, sempre o GitHub, acesse e faça ali aquele desenvolvimento todo da produção de um repositório, faça aquele procedimento de começar a praticar no VS Code, a fazer a sua programação do index, do HTML, do CSS. Pegue um repositório que você acha bacana, copie, né, os códigos, coloque no seu repositório novo, veja o que vai acontecer, experimente colocar novos códigos ali para ver se vai dar certo, se não vai dar certo. É com essa prática que nós afinamos o nosso conhecimento. Então, além de tudo isso que eu falo para que vocês fiquem tranquilos, também, por outro lado,
é de nossa natureza, como professores, nós devemos sempre retomar e tomar e pegar sempre esse conhecimento para que ele fique muito bem afinado. Fernanda, eu já vou te dar a fala, querida, mas eu acho que Paulo, ele tinha levantado a mão antes. Isso, não, você falou ali de entregar o relato, então é o relato e o portfólio, isso, para entregar? Isso, Paulo, mas o primeiro, agora no dia 4, ou seja, daqui a 3 dias, é o portfólio. Portfólio são os slides lá que nem... Isso, é aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. Só um pouquinho, Fernanda, você já fala, querida. Deixa eu só mostrar para você aqui, Paulo. Está aqui, ó. Está nas atividades. Tá? Essa atividade aqui, ó. A primeira aqui, ó. Atividade avaliativa portfólio. Tá vendo? Então, o prazo dela de validade, de entrega, é o dia... Opa! Ai, Jesus, o que eu fiz aqui? É o dia 4 de julho, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. São aqueles slides que a gente preenche lá, o portfólio é aquilo, né? Isso, é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar para você, ó. É esse aqui, ó. Vou abrir. Já tem um arquivo aí para você, tem um arquivo já com o teu nome, personalizado, tá? Aí você vai preenchendo, né, os slides. E esses primeiros slides, eles são de orientação. Tem até um vídeo tutorial, né, que ajuda o professor a preencher. E depois você vai colocando todas as anotações que ocorreram na reunião 2, na reunião 4, na reunião 6, tá? E, por fim, você tem aqui aquela autoavaliação, que esses xizinhos aqui em cima, você pode deslocá-los aqui para o quadradinho que você achar melhor, e depois uma avaliação do nosso grupo. Por fim, você tem que colocar um print nosso aqui, um print da nossa turma. E daí o portfólio está encerrado e você pode entregá-lo, tá bom? Essa é a atividade 1, a atividade que vai ser entregue primeiro. O print Beleza, da Paulo? turma é foto? É uma foto da nossa turma. Pode tirar um print aí da tela, pode ser até esse agora que vocês estão bonitos, está todo mundo bonito aí, final de dia, né? Então, pode até tirar uma foto agora, está todo mundo cheiroso, todo mundo bacana, com maquiagem, está todo mundo penteado, né? Só eu que estou assim com esse cabelo de aerofólio aqui, mas não tem problema não. Pode tirar a foto da gente aí, fazer um print e já pode colocar lá na última página, tá bom? Pois não, professora Fernanda, diga, querida. E a implementação tem que ser sobre HTML e CSS? Tem que ser sobre GitHub e VS Code. Tá. Bom, mas não precisa necessariamente, Fernanda, ser esse projeto. Não, mas vai ter que ser esse. Eu só tenho uma aula na semana. Sem problema. Eu quis dizer assim, que não é uma obrigatoriedade, se você tivesse um outro projeto que quisesse desenvolver, poderia também. Mas já que esse aí, beleza, sem problema nenhum. É porque lá no... Primeiro a gente teve o Agrinho, e aí os meus estavam fazendo... Eu tenho uma turma só, que era no Java. Eles fizeram a lista também de filmes, mas era no Java. No Java. E aí depois o outro projeto que é do GitHub, que a gente começou semana passada. Entendi. Mas sucesso, prof. Fernanda, e assim, uma coisa que eu vou te falar, vou falar para você, falo isso com muita tranquilidade, para você e para todos os colegas. Se você não conseguir concluir, você vai registrar tudo aquilo que você fez até onde os alunos conseguiram chegar. Entende? E é isso que eu quero deixar todos bem tranquilos. Você vai fazer o seu trabalho, o que você conseguiu fazer com seus alunos. Tá bom? É isso que me interessa, é isso que é o mais importante. Beleza? Vamos em frente, pessoal. Vamos começar, então, a nossa reunião, que está bem bacana hoje. Está bem legal, bem tranquilo. Já vimos aí os objetivos que a professora Ana Paula gentilmente leu para nós. Vamos em frente, então, aqui, galera. A nossa agenda, um acolhimento de 10 minutos, que foi 50. A vivência de 30 minutos, que vai ser 5. Brincadeira. O Em Ação, 20 minutos. Nossa experiência, 10 minutos. Queremos te ouvir, 5 minutos. E para concluir, 5 minutos. Gente, hoje nós vamos ter uma dinâmica que eu acho preciosa para o pensamento computacional. A gente vai ter uma dinâmica aqui que nós vamos nos dividir em salas temáticas e cada grupo vai ficar responsável por descobrir um erro na programação. Isso é muito bacana, é a famosa correção de códigos. Né? Isso é característico do pensamento computacional, da programação, da robótica. Né? É muito legal essa dinâmica, tenho certeza que vocês vão gostar. Tá?
Um acolhimento agora bem bacana. Olha só. Observe os objetos e descubra quais agrupamentos podem ser feitos com eles. Escreve aqui no chat para mim. Olha aí esses objetos e quais agrupamentos você pode fazer com esses objetos. Quais grupos você pode fazer com eles? Tem patinho, tem frutas, brinquedos. Boa, Ana. Boa. Frutas, brinquedos. O que mais? Tem mais coisa aí. Vamos lá, galera. A Bruna falou eletrônicos. Com certeza, Bruna. Tem bastante coisa eletrônica aí. Verdade. Celular, calculadora, notebook. O que mais, galera? Olha, Eliane, ó. Lazer, né? Tem bola, tem raquete ali, nos denota, né? Nos faz pensar em lazer. O que mais, galera? O que mais? Quais são outras classes que a gente pode ter ali, outros grupos? Olha o Edrielto, material escolar, perfeito, Edrielto. Material escolar, isso mesmo. Olha o José, receita, pode fazer uma receita ali com as frutas, né? O Matheus, podemos separar eles com listas, eletrônicos, frutas, brinquedos, lazer e materiais. O Matheus já vai ali com a merenda pronta, né? É isso mesmo, Matheus. Você pode fazer uma lista de classes, de grupos, né? E você pode dividi-los em várias formas, né? Isso, gente, é com tudo, absolutamente tudo. Você pode, através de características, de tipos, de maneiras de agir, maneiras de ser, assim, resultados de operações, resultados de experiências, né? Estava falando do meu pai até agora há pouco, resultado de reações químicas, tudo isso pode ser colocado, pode ser classificado, pode ser dirigido, né? Aliás, outro exemplo muito bom é a tabela periódica de elementos, né? Você tem lá os gases, você tem os metais, né? Você tem os sais, você tem assim, uma sequência dos ácidos, você tem uma sequência de elementos que fazem parte da natureza, né? E aí eles estão classificados ali, né? Então, a classificação, ela tem a ver com a característica comum de cada coisa, ou cada ser, né? Então, isso é que é a classificação. Perfeito, galera. Muito obrigado. Então, a nossa reunião hoje, ela está organizada e está baseada na aula 4 da Alura, né? E está baseada também na aula 32 do RCO. Vocês sabem que eu já falei bastante, né, sobre as aulas da Alura, né, nesse curso, especificamente nesse curso que nós estamos fazendo, e que é a unidade 4 do curso, né, que é a criação de classes. E o que eu gosto mais, gente, é da transcrição, né? Por que a transcrição é legal? Porque olha só o que vem na transcrição, né? Vem os códigos que você vai utilizar na sua programação, tá? Então tá tudo aqui bem definido, bem explicado, cada código, onde você vai começar a trabalhar, o que você vai escrever, o que você vai começar a classificar, né, a sua página, né? Porque essa classificação, essa seção, essa colocação de seções na página, ela serve para a gente organizar a nossa página. Uma página bem organizada é uma página bem visitada, né? É uma página bem vista, é uma página bonita, tá? Agora, quando você coloca muitas cores, coloca imagens desproporcionais, às vezes até uma subindo em cima da outra, né? Sem deixar espaço, sem deixar assim, uma visualização que seja básica, você, de fato, está concorrendo para que a sua página não fique ali aquela coisa bacana, bonita, que todos possam visitar. Então, essa é a unidade 4 do curso da Alura, e aqui nós temos a aula, né, a aula do RCO, que é muito mais voltada para as nossas crianças, né, pessoal? É uma aula assim com vários prints, né, várias explicações muito boas, como que a página está, como que a gente vai deixar a página. Aqui você está vendo, aqui ele tirou assim, um print da observação, né? Não é esse o termo, mas quando a gente clica
em cima da página com o botão direito do mouse, dá para você ver ali a inspeção, né? Inspecionar, para você ver como que está a página, como que ela está dividida, as divisórias, né? O HTML e o CSS, você vê tudo quando você inspeciona a página. E isso é para qualquer página da internet, pessoal. Então, está tudo muito bem explicadinho aqui. Você pode recorrer sempre a essa aula se você precisar, né? Fazendo a dinâmica aí com seus alunos e desenvolvendo bem esse material com eles. Tá bom, gente? Então, esses dois materiais baseiam, então, a nossa aula, a nossa reunião de hoje, tá? Voltando aqui para o nosso roteiro. A nossa produção pedagógica, né? A nossa página, ela está dessa forma aí que vocês estão vendo, né? E ela vai ficar assim, dessa maneira aqui. Né? Deixa eu ver aqui. Então, ela vai ficar mais ou menos desse jeito aqui. É isso que a gente gostaria que acontecesse com a nossa página. Vamos ver, tá? Ai, Fred, a minha página não ficou desse jeito. Que bom. O importante é você tentar organizar, tentar programar. Muitas vezes não vai dar certo. Vou passar o link aqui do nosso repositório aqui para vocês poderem até concluir, tirar dúvidas e tal. Muitas vezes, se o nosso repositório tiver certo, terminar certo no final da reunião, né? E aí você pode tirar dúvidas aí e dar uma olhadinha no seu repositório também. Tá bom? Voltando aqui para o nosso roteiro, gente. Então, a primeira vivência, pessoal, eu vou pedir para que os colegas agora abram o seu repositório, abram o GitHub e abram o seu repositório lá no GitHub. Por favor, pessoal, façam isso agora, por gentileza. Quem já tiver aberto aí, por favor, já dá um joinha para mim. Tá? Estou mostrando aí agora o repositório da nossa turma. Obrigado, professor Marciano, professora Bruna, professor Matheus. Obrigado, queridos. Obrigado. A galera já está acessando aí o repositório, muito bom, legal. Podem ir abrindo aí, vou dar mais um minutinho, né? Vou mostrar aqui o repositório. Estou mostrando aqui o HTML e CSS, mostrei primeiro o VS Code, né? Agora vou mostrar aqui o nosso repositório, o repositório da nossa turma. E vou mostrar também como está a página, né? A nossa página, ela está assim, nesse momento. Ela está com fundo escuro, né? As letras em branco e o vídeo, né, que é o vídeo que nós postamos lá no HTML, né, é esse que está aparecendo aí no momento. Essa página, a estrutura dela está assim agora, tá bom? Então, voltando aqui para o nosso repositório, gente, é sempre bom lembrar que qualquer dúvida que você tenha, qualquer coisa que você queira corrigir ou refazer, é só ir em Settings e Delete this repository. Eu acho que eu já mostrei isso na reunião anterior. Tá? Sempre que você for fazer uma página para aparecer, para você ver como está, você vai primeiro no Settings, né? Vamos lá bem rapidinho para a gente rever isso. Está prevista essa revisão lá na nossa chamada, no nosso convite da reunião, né? Você vai em Pages, clica no Pages, né? Você vai em Main, né? Clica no Main, Save, e aí você volta para o repositório. Voltou para o repositório, você vai em About, clica nessa rodinha aqui do About, aparece aquela aba bacana e você seleciona Use Your GitHub Pages Website. Quando você seleciona isso, aparece já esse endereço aqui, que é o endereço da nossa página. Tá? Aí é só você salvar as mudanças, Save Changes. Pronto, a tua página já está aqui, o endereço é só você clicar e vai aparecer a página até onde nós organizamos ela. Tá? Voltando aqui no nosso roteiro, então. Então, ele está pedindo para a gente fazer a primeira vivência, pessoal. Nós vamos colocar uma div na nossa programação, no nosso HTML. O que é uma div? Div, gente, é o prefixo de divisão. Nós vamos começar a fazer divisões na nossa programação. Para que isso? Para melhorar a apresentação da página. É estético. E estético é onde? No CSS.
mas como o HTML sempre se comunica com CSS, então a gente precisa fazer também alterações no HTML. Beleza? Então, olha aqui onde é que a gente tem que colocar a div. A div está aqui, ó, através do aranha-verso, né? É no head. Então, a gente vai lá no H1, ó. Olha aqui, ó. A gente coloca a div aqui, abrindo aqui em cima e fechando embaixo, a gente tem a primeira div da nossa programação. Como é que a gente faz isso? É aqui, gente, ó. Nós estamos aqui, certo? Vamos procurar ali aquele pedacinho que ele está mostrando para nós. Ele está mostrando isso aqui, né? Olha, está mostrando, está querendo que a gente mexa aqui, né? Ó, bem aqui, ó. Então, vamos procurar isso na nossa programação. Onde é que está isso na nossa programação? Onde é que está isso na nossa... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês verem melhor. Vou mostrar, ó. Tá bem aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Né? É o header. O que ele está falando? A gente tem que botar uma div aqui. Então, eu vou na linha 20. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. Eu vou na linha 20, aqui, ó, coloco o meu cursor ali. Bem aqui, ó. Cursor está aqui. Aí, o que eu faço? Eu dou um Enter. Abri uma linha. Beleza? Já estou aqui na linha de baixo. Vocês não estão vendo o meu cursor, mas eu já estou com o cursor aqui, ó. Meu cursor está aqui. Aí, o que eu vou escrever ali, Fred? Div. D-I-V. Olha o que acontece. Pode escrever. Div. O div, gente, é um aplicativo, é um instrumento, né, do VS Code. Então, quando você escreve div, é uma extensão, né, é uma aplicação do VS Code. Você clica aqui no div, na ferramentinha que apareceu, e aí, olha o que é legal. Isso é muito importante a gente guardar. Toda vez que você vai escrever alguma coisa no VS Code, ele coloca, quando você coloca a palavra que você quer, o aplicativo que você quer, o VS Code já dá esse aqui abrindo e esse aqui para fechar. Mas como eu quero fechar ele aqui, depois dessa linha aqui, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar isso aqui, vou dar um Ctrl+C, vou apagar ele dali e vou dar um Ctrl+V na linha de baixo aqui. Olha só, façam junto, ó. Então, eu vou selecionar, Ctrl+C, aí eu apago, eu venho aqui no cursor, aqui no aranha P, dou um Enter e dou um Ctrl+V. Por favor, façam isso agora. Essa é a primeira divisória da nossa página, primeiro div. Façam isso agora, por favor. Quem já tiver chegado até aí, dá um joinha para o Fredão. Obrigado, Claudilene, Fernanda, Ana, Marciano. Obrigado, galera. Obrigado. Obrigado, Bruna. Obrigado, pessoal. Obrigado, Fredrielton. Bacana. Então, gente, estamos aqui agora já com a nossa primeira div. Vamos voltar lá no nosso roteiro. Vamos botar aqui no roteiro. Fizemos, então, a tag div para organizar o nosso código em pequenas seções. Nós estamos começando, gente, a criar divisões na nossa página. Quem lembra de jornal? Você lembra de uma coisa chamada jornal? Lembra disso? Cara, nossa, cara. Você sabe que quando eu cheguei aqui em Curitiba, eu fui jornaleiro. Eu não desejo isso para o meu pior inimigo. Que é 4, 5 horas da manhã, o cara tem que estar na rua, buscando jornal. Se tem uma edição extraordinária, você não tem que estar 4 horas na rua, você tem que estar lá às 11 horas. Porque senão você não consegue jornal para a tua banca. Trabalhei durante 4 anos com banca de jornal e revista. E o jornal, gente, eu me lembrei muito para fazer uma comparação com essa página, porque quando a gente pegava a primeira página do jornal, quando você pega, ainda tem, né? Folha de São Paulo, Estadão, tem esses jornais todos aí, Gazeta, né? Então você pega a primeira página e ela vem toda seccionada, ela vem toda dividida.
ela vem toda colocada assim em estágios, em espaços que são específicos para cada notícia. Isso não é à toa, isso é para você poder ser chamado a atenção para aquelas notícias que o jornal está dando, para que você possa comprar o jornal e possa ler, né? E também as letras, né, que estão todas lá com aquele risquinho que a gente falou na aula passada, né, e que fazem, assim, facilitar a nossa leitura do texto. O jornal é um exemplo muito importante disso que nós estamos fazendo agora. Como tudo que a gente lê, tudo que a gente vê hoje em dia, a maior parte, também está digitalizado, é justamente para isso que servem as divs, que servem as seções nas páginas que a gente vê, nas páginas pelas quais a gente passeia, tá? Vamos em frente, então, aqui. Agora a gente vai fazer uma div lá no vídeo. Lembra que a gente tem um vídeo lá? Claro, a gente tem aquele vídeo lá do filme do Homem-Aranha, né? O primeiro vídeo que nós colocamos na nossa página foi aquele vídeo do Homem-Aranha. Então, nesse vídeo, a gente vai fazer também uma div nele lá, tá? Olhem só ali a nossa imagem, né? Veja que o div tem uma div em cima ali do vídeo e embaixo, onde termina a linkagem ali, aquela linkagem do vídeo bem grande. O vídeo também deve ser inserido em uma nova div, tá? Então vamos lá na nossa, vamos fazer juntos, vocês nas de vocês aí e eu aqui na nossa, ó. Então vamos procurar aqui o div aqui, ó. Então, tá aqui embaixo já, né? Tá bem aqui, ó. É isso que a gente vai dividir também. Nós vamos dividir o vídeo. Voltando lá no roteiro bem rapidinho, ó. Veja se não é aqui, ó. Está começando bem aqui, ó. Né? Bem aqui. E terminando aqui. Então, vamos lá aqui na nossa programação. Damos o Enter. Vamos fazer o div. Ó, div. Aí o nosso VS Code nos ajuda pra caramba, né? Fizemos o div. E aí a gente seleciona aqui, ó. Opa. Dá um Ctrl X, tá? Quando você dá Ctrl X, vai sumir. Mas ao mesmo tempo, ele já vai gravar para você esse div que você vai usar lá embaixo, né? Então eu dou um Ctrl X, ó. Sumiu. Aí eu venho aqui na linha de baixo, no último ali, iframe, dou um Enter e dou um Ctrl V. Tá o div aí. A última coisa que eu tenho que fazer depois disso é acertar aqui, organizar o meu texto. Pronto. Tá aí. Né? Vou dar um espacinho entre um div e outro, tá bom? Então, eu já comecei, pessoal, a dividir a minha página e fazer espaços, divisões. Pô, enquanto eu estou falando, vocês podem ir fazendo também aí na programação de vocês. É a segunda divisão de hoje que nós estamos fazendo. Tá? Façam, por favor, aí no repositório de vocês, tá? Para ficar tudo bacaninha aí. Beleza? Então, gente, como eu estava falando, a divisão é isso. É para melhorar, né? Melhorar a leitura, para melhorar, assim, a visualização, para não ficar uma página muito poluída, não ficar uma página muito cheia de coisa. É claro que quando você coloca isso na mão das crianças, eles fazem barbaridade, né? Principalmente aqueles que já têm mais facilidade, eles fazem lá seção de tudo na página, né? Eles colocam aí tudo que eles gostariam de colocar e mais alguma coisa. E é muito legal que eles façam isso, porque além de despertar a curiosidade dos colegas que estão em volta, e eu estou falando agora dos alunos monitores, aqueles que já têm um pouco mais de capacidade, também é legal para que eles possam praticar e incentivar os colegas, estimular os colegas a chegarem nesse nível também. Então, as divisões que eles prepararem, que eles fizerem na página, colocarem lá as coisas deles, os humores, né, as coisas engraçadas que eles gostam de colocar muitas vezes, né, vale a pena. Se não for nada assim de besteira pesada, nada que afete aí muito, né, a vivência da aula e tudo, né, o comportamento das crianças, está valendo. É importante que eles façam esse exercício para entenderem o que é uma divisão. Tá? Então, opa, boa noite, Isleão. Seja bem-vindo, querido. Então, a gente tem essas duas divisões para começar a nossa dinâmica de hoje. Mas também a gente vai ter uma outra coisa depois das divisões.
a gente vai ter uma seção na nossa página. Nós vamos fazer uma seção na página, para que ela fique mais bacana ainda. Como é que a gente faz isso? Vamos aqui no nosso roteiro. Deixa eu fechar aqui uma coisa. Muita aba aberta, assim fica difícil. Isso, está aqui. Então, vejam, a gente agora vai fazer uma section, né? Como é que vai ser essa section? Essa section, que é uma seção, nós vamos criar uma seção, ela vai pegar as duas divs que nós construímos agora há pouco. Então, vai ser uma seção que vai pegar ali do H1 e vai até o final do iframe do vídeo, o final ali da seção do vídeo. Então, isso tudo vai ficar dentro de uma seção. Como é que a gente vai fazer isso? Assim, ó, tá vendo ali? Ó? Ele vem aqui, ó, a section é outro tag do VS Code, né? O section, ele vai ficar bem aqui em cima dessa div aqui, da primeira div. E vai fechar embaixo da última div. Ou seja, ele vai conter toda essa seção aqui. Tá? Isso tudo vai virar uma seção. Vamos fazer lá? Vamos lá? Vamos colocar isso lá na nossa programação. Aqui, ó. Né? Então, você vem aqui, ó, dá um Enter e escreve o quê? Section. Está aqui, ó, apareceu o tag. Como sempre, ele dá o section para abrir e o outro para fechar. Você seleciona o segundo, dá um Ctrl X, vem aqui embaixo na linha 32, no meu caso, estou na linha 32, tá? O último div ali. E aí eu dou um Enter e dou um Ctrl V. Tá? Então, aqui agora, só que eu esqueci de uma coisa. O que eu esqueci de fazer até agora, gente do céu? O que eu esqueci de salvar? Fazer? De salvar, professora Ana Paula do céu, não salvei nada. Fiz tudo assim, com aquele capricho, expliquei, parecia até um coroinha de igreja falando, e esqueci de salvar as coisas. Olha que beleza. Que tragédia. Vamos salvar isso tudo, né, gente? Está aqui, ó. O bichinho está aqui piscando já 3 horas. E se a gente não fizer isso, ele não vai aparecer na nossa página. Nós vamos ficar assim, cadê? Puxa vida, não vai aparecer. Então, por isso que a gente tem que salvar. Vamos lá? Vamos fazer o commit, né? Clica aqui. Vamos lá. Colocação das divs. E da section. Pronto. Beleza. Tomara que tenha pegado lá, tá? Então, eu vou dar um tempinho para que vocês vejam isso que a gente está mostrando para vocês e que façam igual. Deixa eu abrir aqui um pouquinho, ampliar mais um pouquinho para vocês. Tá vendo? Section, div. Tá vendo aqui, ó? Tá tudo. Então, a seção ficou isso aqui. Tudo isso, tá? Quando terminarem de organizar, me dá um toque aí que a gente vai em frente. Só dá uma reação de joinha aí. Obrigado, professora Claudilene. Obrigado, professor Edriel, professora Ana, professora Fernanda. Obrigado, professor Matheus. Obrigado, queridos. Dá mais um tempinho para os colegas. Obrigado, professor Marciano. Não pegou, rapaziada? Não tem problema. Dá uma olhada depois na gravação e pratica aí na tua casa. Gente, é a melhor coisa para a gente guardar muitos caminhos do VS Code. É praticar, é abrir e fazer. Né? Pega um repositório que não deu certo, tenta corrigir, pega outro que deu certo, outro bacana, um projeto legal, baixa para o teu computador, abre no VS Code, veja o que a pessoa que programou fez. Peguem depois aquele projeto, lembra do caça-palavra? Acho que foi 2 reuniões atrás que a gente fez.
Tem um projeto lindíssimo, tem um VS Code sensacional daquilo ali. A programação é muito bacana, gente. É grande. É grande. Para tudo funcionar daquele jeito que a gente fez lá, é bem grande a programação, mas é muito legal para você praticar, para você tentar elaborar alguma coisa nesse sentido. Pelo menos para você ir pegando a cancha aí do VS Code, tá? Então, fizemos isso. Vamos voltar para o nosso roteiro agora. Beleza, adicionamos uma tag section que se inicia antes da primeira div e termina depois da última div. Criamos a seção. Então, veja que ele faz aqui até um esqueminha aqui, tá vendo? Ó? Faz aqui um slidezinho de esquema ali, mostrando aqui, né, as divisões, como é que elas ficaram, né, e as seções, tá bom? A seção, né? Beleza. Então, mais ou menos, é esse esquema, nesse esquema que ficou a nossa página agora, né? Ficou assim, desse jeito aqui, né? Com todas as programações aí dentro. Usaremos a tag section para definir uma seção na página. Todas as nossas divs deverão estar inseridas nessa seção. Beleza? Vamos em frente. Opa, aqui. Então, diga, use as setas ao lado das tags para ocultar o trecho do código. Porque vocês devem ter notado, a coisa vai crescendo, vai não crescendo, e tem uma hora que toda a programação não cabe na sua tela. Mas você tem esse recurso de diminuir o texto da programação, mexendo nessas setinhas que tem aqui no canto esquerdo da programação. É bem aqui, ó. Ah, deixa eu diminuir um pouco isso, está muito grande, né? Diminuir um pouquinho. Um pouquinho para cá. Bom, joia. Então, é aqui, ó. Tá vendo? Quando eu passo com o botão do mouse, ele vai mostrando as setas às quais ele está se referindo. É aqui, ó, bem aqui, ó. Quando eu apertar o body, olha o que acontece. Some tudo. Quando eu apertar o head, ó. Quando eu apertar HTML, ó. Encurtou tudo, diminuiu tudo. Aí a pessoa... Opa, não estou mostrando, né? Então, tá aqui, ó. Olha como é que ficou. Você fica pensando, meu Deus, apagou toda a programação, apagou, sumiu o meu HTML. Não, ele só está recolhido. Agora, quando você chegar aqui, ó, clicou aqui de novo, pronto. Vai aparecer tudo que você fez até agora. Está tudo aqui, tá? Então, são as setinhas que ele está falando que orientam, que organizam melhor a programação para ela não ficar tão grande, né? Como ela está aqui agora, mas paciência. Então, vamos lá. Voltar aqui para o nosso roteiro. Então, usaremos a tag section, beleza. Definir uma seção na página, todas as nossas divs, tá, tranquilo. Vamos em frente. Então, agora, a nossa outra vivência. No CSS, nós vamos criar uma section, né? E nessa seção, nós vamos espaçar, vamos colocar uma cor, né? Que é o RGB 184, 156, 213, e o padding bottom de 80 px e o padding top de 80 px também, tá? Então, o conteúdo principal da nossa página será inserido em uma tag section. Podemos alterar o background apenas dessa seção, a cor do plano de fundo. E utilizamos também a propriedade padding para adicionar um espaçamento superior, que é o padding top, e inferior, que é o padding bottom, é o espaçamento da nossa página. Então, agora a gente vai lá no nosso CSS. Aqui, ó, tá? Então, a gente está aqui no Font Family, damos um Enter, e como é que está no nosso roteiro lá? Section. Vamos escrever aqui uma section. Section. Já apareceu aqui o tag, né? Eu clico aqui, coloco chaves, né? Legal, né? Lembra sempre, quando você vai colocar uma chave, o VS Code já te dá, e aspas também, ele já te dá a chave fechando. Então, você dá um Enter, e ela já vai para a linha de baixo, né? Depois da linha de baixo,
porque ela já sabe que você vai escrever alguma coisa aqui. O que você vai escrever? Você vai escrever o background, né? Então, background. E aí, o que ele pede? RGB. Então, vamos colocar o RGB, porque é uma cor que não é aquela cor, não é aquela família de cores primárias. Nós vamos ter que escolher a numeração que é dentro daquele comando, aquela ferramenta de escolha de cores. Lembra? Ó, vou passar aqui no quadradinho, você vai ver. Ó. Tá vendo? Ó, essa ferramenta aí. Mas se nós colocarmos os números que nós queremos, não vai ser necessário a gente escolher a cor nessa ferramenta. Quais são os números que eles estão falando lá no nosso roteiro? 184, 156, 213. É isso que eu vou fazer aqui agora. Vou apagar aqui. 184, 184. Depois aqui 156, né? 156 e, por último, 213. A gente vem aqui, ó. 213. Ah? Então, já apareceu a cor aqui, ó. Já apareceu a corzinha que eu quero. É esse lilás aí, né? É um lilás que já tem até no modelo da nossa página lá, esse lilás como plano de fundo, tá? Então, agora a gente vai fazer o background, já fizemos. E o que mais que ele pede para a gente escrever? O padding bottom e o padding top. Então, vamos dar um enter aqui. Padding, P-A-D-D-I-N. E olha que já aparece aqui, ó. Padding top, né, que é o primeiro, que é o de cima, 80 px, né? Depois dá outro enter, padding, já apareceu aqui, padding bottom, também 80 px, né? Vamos ver se a gente escreveu certinho ali do nosso roteiro. Ah, só que ele botou o contrário, né? Padding bottom em cima e padding top embaixo. Então, a gente pode até mudar, se for o caso, né? Vamos ver aqui. Botar aqui para cima. Só para ficar igual ao nosso roteiro. Esse aqui a gente bota para baixo. Beleza. Então, vamos colocar aqui, né? Vamos salvar, não é isso? Vamos fazer o commit. Criação da section no CSS. Background. Color. E padding bottom. E pronto. Esse ficou grande, mas tá com tudo que a gente fez aí. Beleza? Ok. Voltando lá para o nosso roteiro. Fizemos exatamente isso agora. Vou dar um tempinho para vocês fazerem aí na programação de vocês, por favor, queridos. Podem fazer. Deixa eu mostrar aqui de novo. Querem ver esse aqui ou querem lá na programação? Tá igual, né? Mas fiquem à vontade. Assim que terminarem, dá um joinha aí para mim, por favor. Obrigado, Ana. Valeu, Bruna. Obrigado. Obrigado, Matheus. Claudilene, obrigado, querida. Obrigado, professor Marciano. Diga, professora Eliane. Fred, eu não entendi ali a lógica. Se o bottom é embaixo, por que ele fica em cima? E se o top é em cima, por que fica embaixo? Eu acredito, Eliane, que não vai fazer diferença, tá? Eu só estou fazendo igual ao nosso roteiro para não mudar muito aí a coisa, mas eu acredito que não vai fazer diferença. Você pode botar o padding top em cima, né? Que até evita aí o toque. Tá bom. Evita o nosso toque, eu também tenho.
Mas eu deixei assim porque está ali no nosso roteiro, né? Enfim. Mas pela lógica seria o contrário, né? Pode colocar, não tem problema. Pode botar o padding top em cima e o padding bottom embaixo, não tem problema. Tá bom. Tá? Tranquilo. Diga, Eliane. Não. Tá. Tranquilo. Podemos ir em frente, então, pessoal? Podemos ir em frente? Beleza, vamos voltar lá no nosso roteirinho. Estamos aqui, né, já, né? E vamos lá. Vamos observar o resultado dessas mudanças? Será que deu certo? Vamos ver aqui. Deixa eu abrir aqui. Vou lá no meu index. Eu já tenho aqui instalado, né, o meu WebView, né? O meu WebView, ele me dá esse íconezinho aqui, lembra o WebView, que é aquele aplicativo, né, que tem aqui na coleção de extensões, é aquela extensão, aquela coleção de extensões do VS Code. O WebView, ele me dá a capacidade de ver uma prévia da minha página, como ela está ficando, né? Mais rápido do que lá no Pages, né? Então, vamos ver aqui no WebView, será que já vai? Tomara, vamos ver. Olha, como diria o saudoso Gugu Liberato, olha, né? Deu certo aí, olha aí, né? O meu já não deu certo, não. Continua preto aí no fundo. Continua preto? Aham. Eu não sei o que eu fiz aqui, que eu digitei Quer mostrar errado. a página para a gente, Bruna? Deixa eu fechar aqui, só um instantinho, Bruno. Apresenta para nós, por favor, Bruna. Essa é uma das melhores partes que eu acho quando a gente está em reunião. Quando não dá certo e a gente procura ajudar a colega. Vamos tentar ajudar a Bruna aí, pessoal? Matheus, Ana, Paulo, Edrielton, Fernanda. Vamos dar uma olhadinha aí, Bruna que está mostrando para a gente. Daí você quer que eu coloque... tá no estilo, tá no CSS, tá? Lá o estilo. Deixa eu mudar, peraí. Vou colocar no... Peraí. Aí. Opa. Aí. Deixa eu... Tá. Acho que está com alguma ordem aí trocada, talvez. Então, eu achei estranho porque no RGB lá não apareceu o quadradinho nenhum. Na section não apareceu. Ou eu digitei alguma coisa errada ali. De repente tá faltando alguma coisa ali. Porque não está aparecendo o quadrado, né, de seleção. E ele fica antes do RGB. Pega aquele parênteses que está afastado, tá vendo? Está uma casinha afastada ali, o parênteses das cores. E no RGB. Lá embaixo, vai lá no background. Aí. Aqui. Mas o parênteses, ele está longe, tá vendo? Dá uma juntada aí. Olha lá, apareceu. Vamos ver agora lá, então. Apareceu, mas primeiro salva. É verdade. Dá o commit, faz o commit. Uhum. É interessante, né? Se for só por causa de um espaço. Ô, Bruna, deixa eu fazer uma observação. Tu tá igual a mim. Eu, de vez em quando, também perco a paciência, só escrevo uma palavra: alteração. Vai mudar muito. Legal. Aí, foi isso mesmo, realmente, por causa do espaço. Beleza. Pode fechar, Bruna, por favor. Obrigado, Bruna. Valeu. Gente, sabe que é isso que nós vamos fazer daqui a pouco na nossa dinâmica, né? Vocês se preparem, cara. Isso é muito legal, muito bacana. Eu gosto bastante dessa parte do pensamento computacional, porque a gente começa, então, a ajudar as nossas crianças a procurar onde está o Oli. O que está deixando a nossa programação não funcionar, né? O que está fazendo a nossa programação não funcionar. Então, esse é o resultado, tá, pessoal? O resultado que a gente teve dessas vivências até agora. Veja que ele tem um espaço, né? Tem um padding top, né? Tem o padding bottom, tá? E você tem ali a propriedade padding que adiciona um espaçamento interno, ou seja, o background da seção acompanha o espaçamento. Beleza?
organização da página, né? Por que tem um espaço maior na parte de cima, hein? Alguém sabe me dizer, gente? Essa pergunta mequetrefe não tem resposta para isso ali. Eu procurei até na abazinha do slide ali, não tem resposta. Que crueldade isso. Por que tem um espaço maior na parte de cima? Alguém sabe me dizer? Eu também não sei, sinceramente. Estou procurando saber disso. Por que fica um espaço maior em cima? Será que é por causa do header? Do título da página? Será que é isso? Deve ser, né, Claudilene? Eu não tenho certeza, cara. Mas eu acho que é por aí. Porque embaixo você não vai ter nada, né? Só vai ter depois, você vai colocar ali a fileira de vídeos. Mas até o momento é onde termina a página. Então talvez seja por isso que tem esse espaço maior ali na parte de cima. Vamos em frente, pessoal. Acesse o Inspecionar agora, querido, nessa página que você abriu, pelo navegador, e use o seletor de elementos para observar os espaçamentos de todas as tags. Faça isso agora. Dá uma olhada na tua página aí. Dá uma olhada lá na página. Como ela ficou. Ó. Tá vendo? Cada setor, cada separação, tá tudo aqui, ó. Né? A gente fez, então, a setorização e as divs, né? As divs. Então, quando você passa aqui no HTML, na inspeção, no inspecionar, você vê que aparece tudo, cara. Aparece... ele fica totalmente selecionado, porque é o corpo ali, né? E aqui a head está ali, selecionada, o body, o header, né? Tá tudo, até aparece, ele escreve aqui para a gente, tá vendo? O header está à medida ali, pixel, tudo direitinho. É muito bacana, né? Fechando aqui o inspecionar, vamos voltar para o nosso roteiro. Já fizemos, então, esse teste, né? Então, olha lá, gente. Agora, o que a gente vai fazer? Mais uma vivência. Definimos a seção Section como Display Flex. Assim, todos os elementos dentro dela ficam flexíveis e ocupam apenas o espaço necessário da tela, não a linha toda. Tá? O espaço necessário para a tela e não a linha toda. Então, vamos fazer isso agora, né? Vamos lá no nosso CSS. Deixa eu fechar aqui a nossa página. Estamos aqui na programação, vamos lá no CSS. E aqui embaixo, ó, bem aqui embaixo, né? Depois do padding top, né? E a gente dá um Enter. E aí a gente vai escrever o quê? A gente vai escrever Display Flex. É isso que vai deixar flexível, deixar fluido todos os elementos que já tem na nossa página. E depois a gente vai fazer um Justify Content, que é no centro, tá? Então vamos lá. Display, vamos escrever aqui. É um tag, tá? Display, ó, já apareceu aqui. Display, aí você escreve Flex. Já aparece também na seleção. Quando você escreve Display, já tem uma seleção para Flex. Depois você dá mais um Enter, e aí você vai escrever Justify Content. Justify. Já apareceu aqui também o tag Justify Content, o primeiro que aparece. E você vai colocar o Justify como Center. No centro. Center. Pronto. Tá aí. Vamos salvar. Display. Flex. E Justify. Center. Justify Content. Center. Pronto. Salvei. Maravilha. E agora, como é que vai ficar isso, hein? Vamos lá aqui no nosso index.
Já mudou aqui o título. Está aqui do lado do vídeo. Tá? Eu estou aqui no WebView porque a página ela ainda não atualizou. Ela demora um pouco mais do que o WebView, você lembra, né? Então, aqui no WebView já aconteceu o efeito que eu queria. Eu coloquei o texto, né, da página ao lado do vídeo. Tá? Então, é isso que vai acontecer com aquela organização que nós fizemos, né? Vamos ver se já acontece isso aqui na página. Deixa eu dar uma recarregada nela. Não, ainda não. Ainda não funcionou. Ela ainda está como estava natural. Por quê? O que acontece? Esse texto aqui, depois dessa última organização que nós fizemos no CSS, ele fica aqui, bem nessa área, e esse vídeo aqui vem para cá, vai ficar exatamente do lado do texto. Tá? Só que ela agora está demorando um pouquinho para atualizar a page nossa lá, o nosso endereço. Estou dando uma carregada nela aqui, mas pelo jeito não vai organizar ainda. Tá? Eu salvei já fiz o commit, mas ela ainda não está carregando. Vamos voltar lá no roteiro, então, né? Fizemos o display flex, né? Como a gente já tinha lido. Aqui está o esquema, né? O div através do aranha-verso, o div vídeo, né? E ele vai ficar dessa forma que vocês estão vendo, ó, nesse organograma, nesse esquema aqui. Tentem fazer isso agora. Vocês já fizeram, já me acompanharam. Bacana, mas tentem ver se vai atualizar e se ela vai ficar desse jeito a página de vocês, por favor. Ainda não atualizou, não, Fred. Não, né? Está demorando bastante. A minha atualizou. Atualizou? Legal. Mas vocês viram aqui no meu WebView, né? Que ela já mudou aqui o vídeo está aqui e o texto está aqui do lado. Beleza? Às vezes demora um pouquinho, depende muito da internet, né? Mas é dessa forma que ele vai ficar agora. Vamos voltar lá no roteiro. Bacana. Então, para centralizarmos os elementos flex na tela, utilizamos o Justify Content, como a gente viu, né? Então, vai ficar dessa forma aí, gente, mas vai ficar meio bagunçado, né? Agora, os elementos filhos de section, nossa, parece até filme de terror, né? Filhos de section, né? Que são as divs, vão ficar uma do lado da outra. Como podemos adicionar um espaço à direita apenas de uma das divs? Como é que a gente pode fazer para organizar? Porque está aqui, ó. Pode ser que de algum de vocês, o pessoal que já carregou aí, já atualizou, pode ser que esteja dessa forma aqui, né? O texto sendo encoberto pelo vídeo, né? Então, como que a gente pode adicionar um espaço à direita apenas de uma das divs? Está aqui, ó. A gente vai criar uma classe chamada texto, através do aranha-verso, ali em cima, dentro da div, gente, olha isso. Criamos uma classe na primeira div para diferenciá-la da outra. Então, veja, pessoal, e lá no HTML. E no CSS, lá embaixo, a gente clica, a gente coloca a classe que a gente criou, né? Sempre com o ponto na frente. Não pode esquecer esse ponto, viu? Eu hoje de manhã, eu penei com isso, cara. Eu escrevi, mas não está dando certo, não tá dando... Faltava o bendito ponto, tá? Então, quando for ao CSS, você vai escrever chamada texto, mas com um pontinho antes. E aí você vai colocar margin right 5%. E aí ele vai ficar separadinho do outro texto aqui e o vídeo aqui, sem problema nenhum. Vamos fazer isso agora lá? Vamos lá, primeiro no HTML, né? Vamos aqui no HTML. E aí o que ele fala? Fala para a gente lá no div, no primeiro div. Você vai criar no primeiro div o class chamada texto. No primeiro div, cadê o div? Aqui, ó. No primeiro div, né? Você vai escrever chamada texto. Beleza? Vamos ver se é isso mesmo.
div é class, perdão, class, primeiro a gente tem que escrever o class. Div class, deixa eu ver se estou fazendo direitinho. Class igual chamada texto. Tá. Chamada texto com traço, né? E, entre aspas, né? Eu acho que é isso. Na primeira div. Então, criação da classe chamada texto. Na primeira div. Div class chamada texto. Professor, precisa colocar um espaço depois da div. Obrigado, Matheus. Deixa eu separar mais um pouquinho aqui, ó. Assim, né, Matheus? Ó, o que o Matheus falou, ó, a gente criou, tá? Obrigado, Matheus. Então, veja que nós criamos a class e aqui, quando a gente corrigiu ali o que o Matheus falou, já ficou azulzinho aqui, tá vendo? Ó? É sinal que agora tá valendo, tá? Façam isso agora, por favor, no HTML de vocês. Na primeira div, coloquem class igual a chamada texto. Chamada texto com tracinho e entre aspas. Tá? Não esqueçam disso. Quando tiverem feito aí, dá um joinha para mim, porque aí a gente vai lá no style. Beleza? Obrigado, Claudilene, Ana, Marciano. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Valeu, Matheus, Fernanda. Obrigado, queridos. Então, vamos lá no Style CSS agora? Vamos lá. Vamos fazer o ajuste no Style CSS. O que ele fala aqui? Ele está falando o quê? Para a gente fazer lá embaixo, ponto chamada texto, margin right 5%. Então, aqui embaixo. Ponto chamada. Ponto chamada. Como é que está lá? Chamada tracinho texto. Abre chave. Dá um enter. E aí escreve margin right. Você já vai escrever o margin, já vai aparecer o resto, ó. Margin top, bottom, margin right, 5%. Beleza. Joia. Deixar um pouquinho para vocês chegarem aí, né? Não esqueçam, gente, do ponto. Esse ponto é essencial, tá? Sem isso, ela não funciona. Tá bom? Tranquilo aí? Tranquilo? Joia? Ó, agora minha página atualizou. Né? Agora ela atualizou. Inclusive, atualizou também com o espaçamento que a gente acabou de fazer. Tá? Beleza, Ana? Atualizou, tá? Então,
tudo que nós fizemos até agora está escrito aqui. Está tudo certinho. Tá bom, pessoal? Então, agora vamos voltar ali no nosso roteiro. Seleciona a classe desejada do CSS com um ponto, tá vendo? Na frente do seletor. Tá lá. Ó. É a correspondência da classe que nós criamos no HTML e no CSS. E aí o espacinho está aqui, aquele que eu acabei de mostrar na página para vocês. Em ação, agora sim, agora sim. Então, vou colocar aqui o material de apoio. Vou colocar para vocês, e vale a pena você guardar esse material, até para você usar com seus alunos, tá? Ele vai pedir para você, quando você for abrir, ele vai pedir para você fazer uma cópia, tá? Porque aí fica para você, tá? O material é esse aqui, tá? Então, tem esses slides, tá bom? Então, cada grupo vai tratar de um desses problemas aqui, tá bom? Então, vamos separar vocês rapidinho em grupos agora, nas salas temáticas. Deixa eu separar aqui. Deixa eu organizar. Principal. Beleza. Deixa eu só organizar aqui, pessoal. Tá bom. Tá. Jóia. Agora eu vou fazer um timerzinho aqui, né? Uma hora boa. Ok. É bem rápido. Fizeram a cópia já? Fizeram? Então, ó, quem vai ficar na sala principal? Ana Paula, Edrielton e Matheus. Vão pegar o problema 1, tá? Na sala 2, Fernanda, Geslian, Marciano e Paulo. Vão pegar o problema 2, tá? O slide 2. Depois, na última sala, tem Claudilene... na última não, na penúltima. Claudilene, José Valdeci e Juliano. Vou pegar o problema 3. E na última sala, Bruna, Eliane e Luciano vão pegar o problema 4, tá? Para resolver. Beleza? Vou abrir as salas, então. Bom trabalho, galera. Cada slide tem uma programação para vocês procurarem o problema, tá? É só abrir o link do slide. Já estão indo. Foi todo mundo já? Acho que ainda tem algumas pessoas aqui. Mas tudo bem. Então, aqui na sala principal, problema número 1. Então, entra no slide 1, né? No primeiro problema. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. É esse aqui. Ó. Então, você entra no link do projeto. Dá um ponto final, né? E vai lá. Vai lá procurar onde é que está esse erro. O que está havendo aqui que não está deixando funcionar direito isso aqui. Tá bom? Bom trabalho aí, galera. Esse aqui é o da sala principal. Tá? O que não está deixando o negócio funcionar aí? Vamos lá. Deixa eu ir aqui agora nesse outro, na sala ao lado. Tá? E aí, meninos, conseguiram identificar alguma coisa? Então, pelo que eu verifiquei aqui, nesse projeto que a gente está para analisar, ele está faltando, se comparar com o nosso, que foi desenvolvido, ele está faltando lá no HID, né, no cabeçalho, alguns códigos. Por exemplo, a Uhum. meta, código meta, o link.
Então, pera lá, que eu já vou responder É. essa pergunta lá na 1. Qual foi o erro encontrado no projeto? Pode repetir, por favor? Lá no index.html, né? Aham, Tá faltando lá na tag head, que é o cabeçalho, aham, tá faltando a tag meta, sim. link, para fazer o link com o código CSS. Uhum. Hiperlink? Oi? Hiperlink, você disse? Link somente. Link, tá. Uhum. E para poder fazer, no caso, a conexão com o código CSS, tá faltando esse link também para fazer a conexão com as fontes que a gente havia adicionado. E deixa eu ver. Lá em body, também no corpo do site, Uhum, ele corpo do também texto. está faltando. é, Deixa eu ver. Ele está faltando criar. Section de class. Bom, na verdade seria só aquilo mesmo. Deixa eu só ver o CSS para ver se tem algo. Exhaust contain. Word. E no CSS ele está faltando uma parte ali, no primeiro bloco ali do body, debaixo de margem, ele está faltando o H1, que ele está justificando com a font size 40px. Aí depois o parágrafo que está justificado com font size 20px e font family cursive. É. Acho que tá. A percepção que você teve tá bom, né? É, Que é o esqueleto, o corpo do projeto, né? Aí a segunda pergunta é: quais estratégias você usaria para ajudar o aluno a identificar e corrigir o erro deste projeto sozinho? Mostrar para ele o projeto original, para que ele possa fazer uma comparação de um projeto com outro, Seria né? interessante compartilhar, né, o repositório com o aluno do Aham, tá. projeto para fazer essa comparação. Aí, acho que é isso. Foi.
Perfeito, professor. Oi. E aí? Conseguiram? O Matheus foi falando, a gente foi analisando junto com o professor Edrielton, então a gente percebeu Aham. os elementos aí de composição da página, né? Que não Maneiro. havia essa sincronização entre o HTML e o CSS. Aos Pô, poucos show a de gente bola. vai aprendendo, pelo menos eu, aos poucos, a gente vai captando aí as informações. Menina do céu, Ana, tu não sabe como que eu aprendo com os meus colegas lá, dos nossos professores formadores. Nossa, é muito bom. Muito bom quando a gente trabalha em grupo, justamente por isso. Porque a gente vai tirando dúvidas, os colegas que têm mais conhecimento, né, vão nos ajudando, é muito bacana, muito importante. A gente vai desenvolvendo uma prática bem boa. Mas eu vou confessar a vocês que o que tem me dado assim mais cancha, principalmente porque eu já estava 2 anos sem trabalhar com ensino médio, foi a prática. Foi a prática, foi abrir e os nossos colegas lá, eles foram repassando alguns repositórios, né? Porque a gente vai dividindo o repositório durante a reunião, um passa para o outro, né? E os que eu acho assim mais bacanas eu pego e tento repetir. Tento abrir um repositório novo e vou olhando, vou repetindo, vendo se dá certo, se não dá. Às vezes eu erro aqui numa linha, falta um ponto e vírgula ali, mas é essa prática que está me dando assim um pouquinho mais de desenvoltura. Ser bem sincero para vocês, é dessa forma. E uma coisa que é muito legal nessa prática que a gente está fazendo agora é justamente porque a gente vai ver, o pessoal já está voltando, a gente vai ver então os grandes, como que se capta, como que se captura, né, os erros aí nas dinâmicas, né? Então estamos voltando aqui agora. Vocês, por favor, o pessoal que estava aqui na sala principal já pode falar para a gente, então, o que vocês encontraram, né? E Professor, acabei caindo na reunião aqui. Eu estava na 4 e acho que a minha internet ou voltou todo não, mundo na é sala. que voltou todo mundo mesmo, Bruna. Tá certo? Tá certo, Bruna. Tá certinho, tá certinho. Eu estava falando até com o pessoal aqui. Já podem falar então o link do projeto 1, pessoal do projeto 1, Ana, Adrielton e Matheus. Então, O que vocês nós, o encontraram? professor, dialogando com o professor Matheus, com o professor Edrielton, o professor Matheus foi mais rápido lá na identificação. A Certo. parte da estruturação do projeto, que não havia essa sincronização entre o index HTML com o CSS, que impossibilitou de realizar todo aquele formato, o Certo. ajuste da letra e a cor lá da página. E aí, na Aquele questão código 2, que faz a ligação dos dois, né? isso. E aí, na estratégia, na pergunta 2, as estratégias, o professor citou compartilhar o repositório com o estudante, para que essa comparação possa ser analisada, e o posterior ajuste dos erros. Acho que seria isso. Muito, muito bom. Parabéns, gente. É isso. É isso aí. Perfeito. Muito obrigado, queridos. É isso. É bem esse a ligação, encontraram ali a falta e como a estratégia para trabalhar com as crianças. Perfeito, gente. Muito obrigado. Grupo 2. Vamos lá? Pessoal do grupo 2. Pessoal do grupo 2. Acho que era Ana, Edrielton, Juliana e Matheus, é isso? Ah, não. Esse foi o grupo 1. Grupo 2 era Era o meu Fernanda, grupo. Geslian, Marciano e Paulo. Mas nem deu tempo, eu não escrevi nada, eu só achei que estava faltando um div. O outro professor também que estava Não, no pode meu falar, grupo. Fernanda. Pode falar, não tem problema. A gente achou que estava faltando um div porque ele só tinha 3, não fechava. Abria um, não fechava. Certo. Mas eu não escrevi, eu só coloquei que faltava um div. Não deu tempo, eu estava até vendo se eu estava no documento errado ou não. E daí a gente achou depois que era o BR, que estava em letra maiúscula, em caixa alta, dele Aham. tentou colocar no dele para ver se funcionava e funcionou, aí já acabou o tempo e não deu. Não, tudo bem, tranquilo. Valeu, gente. Pelo menos vocês encontraram, é isso. Ó, eu estou abrindo aqui para vocês agora um arquivo que é justamente o gabarito, tá? O primeiro ali que o pessoal viu que foi justamente a ligação do HTML com o CSS, perfeito. Esse segundo, que é a div, né? Vocês falaram, não é isso, gente? Foi a questão da div. E agora vamos para o grupo 3. O grupo 3, que era quem? Professora Claudilene, professor Zé Valdeci? E o José.
Ó, nós achamos o seguinte, que o layout da nossa página estava todo esquisito, porque ela apareceu totalmente com fundo preto, todo atrapalhado ali. Então, ficou muito bagunçado. Aí a Certo. orientação seria ajudar o aluno a formatar essa tela, né? Colocar cores para diferenciar. Foi isso que estava errado no nosso. Tá. Aqui no gabarito, ele está falando, inclusive, que ali na parte da section, o background RGB estava depois lá da cor, da definição numérica da cor, né, dos numerais ali, do código da cor, estava faltando um ponto e vírgula também, que estava Também. calhando com Isso. não estava deixando Estava ali. faltando Perfeito. ponto e vírgula. Maravilha. Exatamente. Obrigado, prof. Muito obrigado aí pela... Você quis me pegar nessa, né? Valeu, valeu. Mas eu Não, estava com joia, o joia. projetinho aberto e eu não tinha visto depois que eu descobri esse lado. Mas foi bem, foi bem, foi bem. Muito bom. Obrigado, querido. Obrigado ao grupo aí. Agora, a professora Bruna, a professora Eliane e o professor Luciano. Então, como é que foi aí o achado de vocês, gente? O que estava faltando? Então, agora que eu achei qual que era, eu acho que não tinha a fonte da escrita para escrever. Então, assim, a tela estava toda preta. Na realidade, eu não tinha. O título, porque a gente ficou apegado com a cor, né? Tá. Mas aí depois que desligou, que daí eu fui perceber que era o título que não tinha, né? Não tinha o escrito. Isso, bem isso que você falou mesmo, Bruna. Está aqui, ó. A tela ficou preta, falta colocar a tag de fechamento do title. É isso aí, do título. Mas na hora que a gente estava conversando, não veio isso. A gente ficou focado na cor e depois não veio. Foi na hora que deu a mudança, eu falei. Aí eu fui olhar. Na verdade, assim, eu vou falar a verdade, eu fui olhar o meu, aí eu vi o que tinha no meu, aí eu falei, tá faltando isso. Aí foi que eu percebi. Perfeito, perfeito, está valendo, está valendo, porque a pesquisa também é muito importante na hora da correção de erro, de códigos e tudo. A gente tem que pesquisar mesmo, cara, tá certo, perfeito, perfeito. Muito bom, gente, muito bom, valeu o trabalho. Essa dinâmica é muito própria do pensamento computacional e vale muito para as crianças começarem a entender toda a produção que eles precisam fazer durante uma programação. Se não deu certo, volta, faz de novo, procura onde é que está o probleminha para poder corrigir. Beleza, pessoal, parabéns aí pela participação de todos. Muito obrigado, gente. Voltando ali no nosso roteiro, fizemos o nosso em ação, fizemos o nosso compartilhamento e como você criaria um ambiente de aprendizagem que o erro pode ser visto como parte natural da aprendizagem. É isso. A gente precisa ter essa visão e repassar isso para as crianças. Quanto mais a gente conseguir repassar isso para eles, a gente vai ter certeza de que eles vão ter sucesso no trabalho deles. Tá? Incentivar a leitura do erro com calma, fazer perguntas que levem à reflexão, comparar um exemplo correto, trabalhar com pares ou grupos, estimular a pesquisa da documentação do uso da IA com a Luri, né? E o próximo encontro, escolha mais 5 vídeos do YouTube para incluirmos na nossa nova sessão do projeto. Cada um de vocês vai escolher 5 vídeos, tá? Podem escolher para a nossa próxima reunião. Vem aí as nossas férias, de 10 a 23 de julho, e depois de 28 a 1 de agosto, 28 de julho a 1 de agosto, o Fala Estudante. Aqui o nosso formulário, vou passar para vocês agora. Estou passando aí no chat, por favor, dá um joinha quem terminar de preencher. Está aí, ó. Então, terça que vem tem aula? Não temos. Na terça que vem não temos reunião, tá? Na próxima semana já estaremos todos de férias, tá bom, pessoal? Beleza. Brincadeira não, nossa, a gente merece, né? Ou vamos tirar umas fériasinhas, ficar de boa, né? Muito bem, graças a Deus. Então, por favor, preencha o formulário. Ou terminando aqui, enquanto eu vou concluindo a nossa reunião, agradecendo muito a participação de vocês aí nessa primeira parte da segunda jornada. Quero agradecer muito a cada um de vocês por todos esses momentos que nós tivemos de grande produção de conhecimento coletivo e tenho certeza que a nossa conclusão da jornada vai ser muito bacana, tá? Muito obrigado mesmo, de verdade, todos que estiveram aqui até agora. Obrigado, Ana. E por favor, curtam bastante as férias de vocês mais do que merecem. Obrigado, Matheus.
tenham assim momentos muito legais com as famílias, com os pets, vocês tenham aí o descanso mais do que merecido, né? Para que a gente volte com a pilha total aí para o encerramento, para a segunda parte do ano letivo, que a gente tenha também um encerramento bem bacana. Gente, muito obrigado, uma boa noite a todos, que vocês tenham um bom descanso e até daqui depois das férias, pessoal. Pô, legal, hein? Valeu. Tchau, tchau, até mais. Tchau, Boa queridos. noite. Tchau, tchau, Boa professor. noite, boa noite. Até mais, boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau, queridos. Tchau, tchau. Valeu. Tudo de bom aí. Bom descanso. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até mais, querido. Tchau. Até mais. Falou, professores. Um abraço, professor. Fechar aqui a gravação.